Boa noite, irmãos. Bom que a gente está aqui nessa noite. Já estava com saudade de estar com os irmãos e de falar para os irmãos. Há 2 semanas atrás, eu e Fátima estivemos em Governador Valadares. A gente foi dar o módulo 1 da Igreja em Células lá. E a gente sempre fica naquela. Por um lado, a gente gosta de ir para ver o que Deus está fazendo. Muitos pastores, líderes de igrejas, querendo entrar e experimentar esse mover de Deus dos nossos dias. Mas, por outro lado, a gente também fica com muita saudade dos irmãos. Aí a gente fica longe. Ainda bem que tem internet. Então lá a gente ficou ligado aqui na igreja, vendo, assistindo. Aí realmente ameniza um pouco a saudade. Mesmo assim, assistir pela internet não é a mesma coisa que estar presente. E aí o nosso coração sempre fica um pouco apertado. E quando eu não estou no culto aqui falando, é porque a gente está com a classe de líderes funcionando. Então, como a classe de líderes funciona no horário das 17 horas, para que eu não seja acusado injustamente de que o culto das 19h30 é diferente dos das 17h, então agora eu venho e fico sentado quietinho no meu canto. Aí não oro, não participo, fico só ali olhando e assistindo. Então, por isso hoje eu vou pregar, vou fazer uma oração, vou dar bênção no final e mais alguma coisa, se porventura os irmãos quiserem. Então, gente, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. O profeta Ageu é daqueles livros difíceis de achar, porque quase a gente não lê, quase a gente não abre. Dá até para ouvir algumas páginas se destacando pela primeira vez de algumas Bíblias. Então é o seguinte, Ageu é quase no fim do Antigo Testamento. Então os 3 últimos livros do Antigo Testamento são Ageu, Zacarias, Malaquias. Se você achar aí Mateus, então antes dele vem Malaquias, Zacarias e finalmente Ageu, de trás para frente. Acharam, irmãos? Já tem Bíblia destacando aí? Veja se tem alguém sem Bíblia próximo a você, que possa acompanhar junto. Então, gente, Ageu, capítulo 1, a partir do verso 2. Vamos lá, gente? Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, nós pedimos que o Senhor nos inspire nesse momento,
que o mesmo Espírito que inspirou essa escritura sagrada, agora fale ao nosso coração e nos conceda a tua unção. Viemos aqui para ouvi-lo, Senhor. Fala com a gente. É a nossa oração, muito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês podem ter absoluta certeza que uma das causas das igrejas declinarem e morrerem é porque grande parte dessas igrejas paga os seus pastores para que eles falem aquilo que elas querem ouvir. A maior parte das igrejas, grande parte das igrejas, acabam porque os seus pastores são pagos para dizer aquilo que aquelas pessoas querem ouvir. Os pastores, conscientes de sua responsabilidade, aqui existem alguns, não estão preocupados com aquilo que as pessoas querem ouvir, mas nós estamos muito preocupados com aquilo que Deus quer nos falar. E é por isso, irmãos, que nas últimas semanas temos abordado um assunto que a princípio não gostamos de ouvir, porque quando falamos de dízimo, contribuições financeiras, ofertas, nós estamos falando de um quarto escuro dentro da nossa alma, que existem alguns sentimentos que são meio feios, e a gente não gosta que eles sejam iluminados, a gente gostaria, na verdade, que eles não existissem, mas estão lá. Então, quando nós tratamos desses assuntos, nós acabamos tocando em sentimentos, em situações de, por exemplo, cobiça, egoísmo, avareza, incredulidade, ambição, vaidade. Portanto, são coisas que nós não gostaríamos, coisas com as quais nós não gostaríamos de ser confrontados. Mas se Deus está nos orientando a falar assim, então, irmãos, nós precisamos falar. Importa temer antes a Deus do que aos homens. Quando nós começamos a estudar esse assunto, nós retomamos esse estudo faz 2 semanas. Mas quando nós começamos a estudar esse assunto, nós tivemos um estudo na igreja que denominamos domínio próprio, finanças, primeiro momento. Esse estudo foi proferido aqui no dia 6 de dezembro de 2009. Eu só estou citando esses dados porque ele está disponível no site da igreja e é altamente recomendável que os irmãos ouçam esse estudo, porque nós não vamos repetir aqui tudo aquilo que foi falado naquele momento, mas apenas uma breve síntese. Naquele momento, naquele estudo, nós vimos que a questão financeira, a questão do dinheiro, está completamente entrelaçado com a nossa vida espiritual. Nós não podemos separar um assunto do outro. Sempre que falarmos da cruz, vamos falar de entrega. Sempre que falarmos do sangue, vamos falar em nos dar. Sempre que falarmos de Cristo, vamos falar de amar a ponto de oferecer a própria vida. Sempre que falarmos do Evangelho com honestidade, nós teremos que falar que tudo que existe nessa vida tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. E isso inclui nosso tempo, nossos talentos e nosso dinheiro. E esse assunto, ele é tão vasto que gerou uma segunda parte. Então nós fizemos um outro estudo chamado Domínio Próprio, Finanças, parte 2, que foi proferido no dia 21 de março de 2010. Da mesma maneira, não vamos repetir absolutamente nada daquilo que foi falado naquelas ocasiões, mas vimos nesse segundo estudo que, além de ser uma questão espiritual, também é uma questão altamente emocional. Está surgindo uma ciência chamada neuroeconomia, que é o estudo de como o cérebro interage com o ambiente externo para gerar um comportamento econômico. Essa é a definição, mas isso não é o mais importante. Se você guardar o que vê agora, está mais do que bom. A neuroeconomia,
ela tenta explicar como as emoções distorcem os cálculos e as nossas percepções financeiras. O que isso quer dizer? Até então, a economia tratava as pessoas como aquele personagem de Jornada nas Estrelas, o Capitão Kirk. Tinha o Capitão Kirk, do lado dele ficava aquele cara orelhudo, que era o Mr. Spock. Então, vocês lembram como é que era a função do Mr. Spock? Pelo menos da primeira série. Você observa com o passar da série que as pessoas vão mudando, os valores, as pessoas mudam de acordo com a mudança da sociedade. Mas na primeira série, Mr. Spock ia na cadeira do lado do comandante. Toda vez que o comandante o consultava, como ele respondia? Isso é racional, Capitão Kirk. Isso não é racional, Capitão Kirk. Isso é lógico, Capitão Kirk. Isso não é lógico, Capitão Kirk. É um ser que não expressava nenhuma emoção. Ele não sentia nada. E aquele ser, ele era dotado de uma cabeça e não tinha coração. Ele apenas pensava e analisava as coisas de maneira lógica ou racional, e as emoções passavam distante dali. Mas o que a neuroeconomia está descobrindo é que as emoções são, se não decisivas, definitivas, elas chegam muito perto disso na hora da pessoa tomar as suas decisões financeiras e econômicas. Quem explica isso bem é uma escritora inglesa chamada Eleanor Doyle. Ela diz o seguinte: é comum encontrar gente que gasta mais do que ganha para comprar aquilo que não precisa, para impressionar gente de quem não gosta. Para a maioria das pessoas, essa é a verdade, irmãos, não há nenhuma racionalidade nas suas compras, nos seus compromissos financeiros. O que prevalece é o impulso do momento, é a vontade de ter, o desejo, a emoção. Irmãos, era isso que estava acontecendo com aquelas pessoas de Israel. O templo havia sido derrubado. Os israelitas tinham conseguido permissão para edificar o templo em ruínas. Mas eles, ao invés de se preocuparem com a obra, eles começaram a erguer boas casas para si mesmos. A obra de restauração do templo parou e eles começaram a erguer casas lindas, agradáveis, confortáveis para eles morarem. Então Deus levanta o profeta Ageu com essa mensagem: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Gente, se você é dessas pessoas que tem o hábito de sublinhar na Bíblia alguma coisa importante, sublinhe: recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha a metáfora de Deus nesse momento. O que Deus está dizendo aqui? O que Deus está falando para o seu povo nesse momento? Irmãos, existem coisas que foram pregadas no Antigo Testamento que só vale para o Antigo Testamento. Mas existe muita coisa pregada no Antigo Testamento que continua valendo para nós hoje. Então, o que Deus falou através do profeta Ageu, que valia no Antigo Testamento e continua valendo para nós hoje? Deus está dizendo àquelas pessoas: a prioridade de vocês está errada. As prioridades de vocês estão erradas. Deus, irmãos, não tem nada contra termos algum conforto. Deus não tem nada contra morarmos numa boa casa. Deus não tem nada contra termos um carro, vivermos uma vida dentro do possível tranquila, desde que nossas prioridades estejam corretas. Vocês se lembram da crise do rei Davi?
Aqui estou eu, diz o rei Davi, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Essa é a crise que Deus quer gerar em nós. Essa é a crise que Deus queria que estivesse acontecendo no coração daquelas pessoas de Israel, e deseja que essa crise chegue a nós nos dias de hoje. Como vocês podem estar acomodados se o templo do Senhor permanece em ruínas? Como vocês podem estar descansados, morando em lindas casas, dormindo tranquilos, preocupados em aproveitar a vida, se o templo está destruído? Irmãos, quem levou aquele povo para Canaã? Foi o Senhor. Quem fez o Mar Vermelho se abrir e o Jordão parar? E quem tirou os inimigos da terra para que o povo de Israel tomasse posse daquele lugar? Foi o Senhor. Quem foi que abriu a porta de maneira que Israel saísse do Egito e chegasse em segurança dentro da terra? Foi o Senhor. Quem prometeu uma terra que mana leite e mel para aquele povo? Gente, foi o Senhor. Mas esse povo se perdeu. Eles perderam o temor, eles perderam a noção de que tudo que possuíam lhes tinha sido dado pelo Senhor. Eles tinham perdido, irmãos, o senso de urgência em reconstruir o templo para que o culto voltasse a ser prestado a Deus. Cadê o meu culto? Cadê o templo? Então Deus lhes fala por uma metáfora. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Meus irmãos queridos, a minha amada esposa, além dela ser a mulher mais linda do mundo, deu cada dia amá-la mais, e dela fazer o melhor empadão de frango da atualidade, ela me ajudou a construir uma bolsa furada. É uma das suas qualidades. Então, gente, olha o que essa metáfora quer dizer. Diz assim: olha, tudo que vocês fazem, do trabalho de vocês, acaba não dando em nada, porque aquele que recebe o salário, recebe e coloca numa bolsa furada. Então eu pego o meu salário, esse mês eu trabalhei muito, aí eu ganhei $500, 100 euros, e boto na minha bolsa, que está furada. Aí o dinheiro cai. Aí eu pego o dinheiro, trabalhei mais, boto na bolsa. Quando eu vou ver, cadê o dinheiro? Caiu. E assim, por mais que eu trabalhe e ganhe dinheiro e bote na bolsa, como ela está furada, ela sempre cai. O que o texto nos ensina? Que as nossas prioridades estão erradas. Eu não trabalho para prioritariamente botar o meu dinheiro na bolsa, porque ela vai funcionar como uma bolsa furada. Mas o que a Bíblia diz? Eu tenho que priorizar as coisas certas. Então, esse mês eu trabalhei muito de novo, mas aí eu estou com a prioridade certa no meu coração. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu estou preocupado com o templo de Deus. E aí eu vou lá e faço a minha oferta para o templo de Deus. Bom, o que vai acontecer? Como eu estou treinando esse negócio agora, então eu não estou muito acostumado. Depois de eu botar lá $500 e 100 euros, não sobrou muita coisa, sobrou um trocado. Então eu vou pegar esse trocado e vou botar na minha bolsa. Só que agora, esse trocado foi abençoado por Deus. Então esse trocado agora, tendo em vista que eu estou com as prioridades certas no meu coração, eu boto na minha bolsa, mas eles não caem mais. E eu vou aproveitar a vida que Deus me deu com todo o dinheiro que agora me sobra. Vocês perceberam? Não cai mais, porque agora está sob a bênção de Deus. Então, meus irmãos queridos, olha só, o que tem daquela época que mudou e que continua. Mudou o templo.
Deus não habita mais numa edificação de pedras, mas Deus agora habita naqueles que creem em Jesus. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada do Altíssimo. Então o templo mudou, mas Deus não mudou. E a inversão de valores, as prioridades erradas em nossas vidas, continuam a irritá-lo, a incomodá-lo, a entristecê-lo. E a pergunta prevalece, ela permanece para nós nos dias de hoje. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Como nós, irmãos, podemos dormir tranquilos, conhecendo verdades como céu e inferno, Deus e demônios, vida eterna e condenação eterna, sem nos importarmos com o fato de que neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão morrendo e indo diretamente para o inferno? Como nós podemos dormir tranquilos, sabendo que tantos a quem o Senhor ama, mas que ainda estão em trevas, precisam ser alcançados, e se morrerem sem Cristo, também seguirão o mesmo caminho, e irão diretamente para a perdição eterna? Então, irmãos, essa é a casa do Senhor que ainda está em ruínas. Há muita coisa a ser feita, há muita gente para ser salva, para ouvir o Evangelho, para ter sua vida transformada. E vocês esperavam muito, diz o verso 9, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Meus irmãos queridos, os membros dos partidos políticos são obrigados a sustentar financeiramente seus partidos. Os membros de um clube contribuem mensalmente, financeiramente, para a manutenção e promoção de atividades do clube. Os membros de um condomínio são obrigados a contribuir. Se eles não contribuem, eles perdem o seu bem. Meia dúzia toma decisão e manda conta para todo o resto. E todos são obrigados a pagar. Mas, irmãos, tanto quanto os céus são mais elevados do que a terra, a nossa causa é mais elevada do que a de um partido político, um clube, um condomínio. Então, se essas pessoas fazem isso voluntariamente ou por obrigação legal, quanto mais nós deveríamos ser fiéis e generosos no sustento da obra de Deus. Mas, por que falar em contribuir para um partido político, um clube, uma associação, um condomínio, não gera um sentimento de repúdio, mas a simples menção da palavra dízimo levou um choque? Dízimo parece que dá um choque, as pessoas entram em crise, faz com que algumas pessoas se sintam ofendidas, desconfortáveis. E justo hoje que o meu amigo veio pela primeira vez aqui nessa igreja, queria que o pastor falasse de amor, de comunhão, de louvor. Mas, gente, agora 3 domingos seguidos que falam de dízimo. E olha que essa palavra não é falada nessa igreja há alguns anos. Então, irmãos, dízimo. Por que essa palavra gera tanta repulsa em nossos corações? E por que, na verdade, ela deveria gerar um sentimento de alegria e gratidão? Nós vamos dividir a resposta em duas. Por que a palavra dízimo costuma gerar tanta repulsa em nossos corações? Em primeiro lugar, irmãos, eu creio que essa palavra,
ela gera esse mal-estar no nosso coração pela forma maldosa e preconceituosa com que a mídia aborda a questão. Então eu creio que a gente está com a cabeça feita, nossos valores estão moldados pela mídia. E a mídia é preconceituosa e maldosa quando se refere à questão do dízimo. Observe aqui, quando uma ação como Criança Esperança da Globo, Teleton do SBT e outros são deflagrados, uma campanha cuidadosamente administrada por profissionais do mais alto nível, profundos conhecedores do comportamento humano, da psicologia humana, eles preparam a campanha de maneira que a televisão faz com que a mão do cara que pede entre lá dentro da sua casa e você se sente profundamente constrangido com aquilo, ou incomodado. Só não é por causa das músicas bonitas que aparecem e a maneira como é pedido e tudo com muita emoção, choro, quebrantamento, etc. Então, em meio a essas campanhas, é amplamente divulgado que você pode contribuir de todas as maneiras. Então você pode fazer depósito nas contas bancárias dos bancos tais e tais e tais, e quase todos participam. Você pode usar todos os cartões de crédito, são todos aceitos, bem aceitos. Você pode fazer através da internet, se conecta lá, faz a sua doação, e até por telefone, diz que tal para doar tanto, ou tal para doar não sei quanto. Mas essas mesmas empresas da mídia, que botam a mão dentro da sua casa para tirar o seu dinheiro, para elas fazerem bondade com o seu chapéu, quando elas se referem à questão do dízimo, elas se referem como algo ruim, digno de repreensão, quase criminoso. Se uma igreja, e eu já vi algumas reportagens sobre isso, se uma igreja decide colocar na sua página que aceita doações, dízimos, contribuições, etc., dos seus fiéis por cartão de crédito, isso é visto pela mídia quase como uma blasfêmia. A reportagem: a igreja tal está recebendo dízimos através da sua página na internet por cartão de crédito. Meu irmão, mas se eles aceitam isso quando fazem a campanha deles, por que para a campanha deles é bonitinho e para a igreja é uma coisa feia? Por que para a campanha deles é uma coisa agradável, mostrada como algo louvável, e na igreja é uma coisa que deve ser criticada e condenada? Irmãos, é interessante. Eu me lembro que eu só ouvi falar mal da LBV quando descobriram que os diretores roubavam a instituição. Mas até então eu nunca tinha ouvido ninguém falar mal, por exemplo, do fato da LBV ligar para a casa das pessoas. A LBV é uma instituição espírita, para quem não sabe, ligar para a casa das pessoas pedindo dinheiro. Então, quando é deflagrada uma campanha, Criança Esperança, Teleton ou até LBV, o pedido é louvável, mas para a igreja é condenável. Irmãos, por que isso acontece? Porque aos olhos da mídia, o problema não está na maneira como você contribui. O que incomoda a mídia, o que irrita o repórter, o que faz o diretor da TV, ou seja lá do meio de comunicação que for, ficar incomodado, não é a maneira como você faz a sua oferta e a sua contribuição, mas é para onde está indo ela, é em que você está investindo. Então, se for para fazer uma bondade, se for para você estabelecer qualquer
se você for fazer qualquer gentileza humana, melhorar a vida da pessoa, etc., isso sempre vai ser visto com bons olhos. No entanto, se você disser que está investindo numa igreja porque as pessoas ali estão sendo transformadas pelo poder de Jesus Cristo, você vai ser condenado. Você nunca verá na mídia, nós nunca veremos na mídia uma pessoa dando testemunho de que foi transformada por Jesus Cristo, sendo entrevistada por ter sido transformada por Cristo. Eu digo, você nunca vai ver, por exemplo, no Jornal Nacional, você nunca vai ver num domingo a Xuxa entrevistando alguém, ou sei lá, Angélica, ou Luciano Huck, entrevistando alguém, porque foi liberto das garras de Satanás pelo poder de Cristo, e o Luciano Huck ficou interessado e falou, vou fazer uma entrevista para glorificar a Jesus através desse meio aqui, e nós vamos então, por exemplo, louvar o Senhor juntos. Nós nunca veremos uma reportagem séria mostrando, por exemplo, jovens que são orientados, que são tirados do mundo, orientados a viverem uma vida santa, não se prostituírem mais, mas viverem uma vida que glorifique a Jesus, sendo alvo do interesse da imprensa ou da mídia. Não há nenhum. Então, o problema que nós vemos com a mídia é que a grande questão não é se você faz a sua contribuição em dinheiro, e bota no gasofilaço, se você faz através de um cheque, ou pelo cartão de crédito, transferindo da sua conta bancária. O problema, irmãos, não é esse. A força da mídia é tão grande que conseguiu implantar no coração de algumas pessoas, alguns irmãos, que só falar de cartão de crédito daqui já é motivo de escândalo. Eu já estou totalmente desconfortável, suando frio, não vejo a hora de acabar esse negócio para eu ir embora daqui, porque falar disso aqui na igreja, meus irmãos, é um problema. O problema da mídia é em quem você está investindo, para onde está indo o seu recurso, para onde vai o seu dinheiro. E a mídia não para por aí, meus irmãos. Mas deixa eu refazer aqui meu raciocínio, que eu me perdi um instantinho, irmãos. Talvez a mídia chegue ao ponto de mostrar alguma obra social que a igreja faz. Melhorou a vida daquelas crianças, ajudou aquelas famílias. No entanto, irmãos, mostrar algo que honre e glorifique a Jesus, irmãos, isso nunca acontecerá. Sendo assim, a mídia tem uma função extremamente importante em moldar esse conceito distorcido da palavra dízimo em nossos corações. Em segundo lugar, a palavra dízimo gera repulsa, porque ela nos remete a um compromisso periódico de longo prazo. A palavra dízimo nos remete a um compromisso periódico de longo prazo. O que isso quer dizer? Algumas vezes nos emocionamos. O Natal está chegando, aquela musiquinha legal, espírito do Natal. Aí você vê um mendigo na rua, poxa, vou dar uma contribuição para ele, afinal o Natal está chegando. Como se o mendigo começou uma vez por ano, de Natal em Natal. E aí você, assim, hoje eu estou vivendo uma situação que me emociona, que faz com que o meu coração chore, então eu vou investir, vou dar uma oferta nisso daqui. Nós chegamos a entender a possibilidade de contribuirmos e fazermos ofertas dessa maneira. São ofertas esporádicas, eventuais e por impulso. Mas quando falamos de dízimo, nós sabemos que não se trata disso. O dízimo não é para ser esporádico, não é para ser eventual e não pode ser por impulso. Mas o dízimo é um compromisso permanente, duradouro,
que deve ser assumido com responsabilidade. E compromisso é uma atitude da qual nós fugimos, porque fica vinculada a uma obrigação. Um compromisso que nós assumimos é uma dívida, é uma promessa que tem que ser cumprida. Então é mais confortável continuar sem vínculo. Uma oferta aqui, outra acolá, vai consolando meu coração, e está muito bom, sem nenhum compromisso. Em terceiro lugar, a palavra dízimo gera repulsa, porque crescemos numa cultura miserável, na qual dar esmolas parece ser suficiente para satisfazer nossos corações. Anotou tudo? Então, em terceiro lugar, a palavra dízimo gera repulsa, porque crescemos numa cultura miserável, na qual dar esmolas parece ser suficiente para satisfazer nossos corações. O que isso significa? Vocês lembram que há um tempo atrás a gente falou de dar R$2 para o flanelinha? Então, gente, naquela ocasião, foram vários os testemunhos de pessoas que deram os R$2 para o flanelinha e se sentiram maravilhosamente bem. Sabe aquela sensação? Flanelinha está chegando, você entra naquele conflito, dou, não dou. Pô, mas já que falou na igreja que era para dar, vai que tem alguém aqui da igreja me olhando. Então acho melhor eu dar. Aí a pessoa vai dar e fica feliz. Gente, mas olha, puxa, parece que isso é um peso de cima de mim. Esse negócio de dar é muito bom mesmo. Olha, eu estou quase indo atrás, ver se eu acho um outro flanelinha lá na esquina para dar para ele também, só porque eu achei tão boa a sensação que eu gostaria de que isso continuasse no meu coração. Então nós demos os R$2 ali para o flanelinha. E dentro da cultura em que nós vivemos, dar R$2 já faz com que a gente se sinta, as pessoas, que nós nos sintamos as pessoas mais generosas do mundo. Já dei R$2, fiz a minha parte, contribuí. Pode não ser muito, mas foi o que eu pude, hoje está bom, dei R$2. Mas irmãos, em culturas que se consolidaram sobre a fé protestante, é normal, gente como por exemplo Bill Gates, que ainda em vida doou quase toda a sua fortuna, e ele é um dos homens mais ricos do mundo, para a instituição de caridade. Ele criou o Instituto Bill Gates, uma fundação Bill Gates, e doou toda a sua fortuna, e nos Estados Unidos isso é gerenciado, é fiscalizado com uma enorme intensidade. Enfim, deu lá em vida. E um dos outros homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, não sei como é que pronuncia, se é isso mesmo, mas também pegou toda a sua fortuna em vida e doou para a Fundação Bill Gates. Então, olha só, nós vivemos numa cultura miserável. E quando eu dou R$2, eu me sinto o cara, o cristão mais fervoroso e comprometido, um dos mais que eu conheço na vida. Porque dei R$2 para o flanelinho. Agora, falar em algo de 10% da minha renda, aí extorsão. Aí não, né? Pô, aí tá brincando, e pegou pesado. 10%, mas é do bruto ou do líquido? Então, descobrir, através dessa palavra, dízimo, que a Bíblia estabelece um patamar para a contribuição do povo de Deus, não é, na maioria das vezes, algo agradável. Então nós vimos por que a palavra dízimo gera tanta repulsa. Agora vamos ver por que ela deve gerar alegria e gratidão. Em primeiro lugar, porque o dízimo me dá uma diretriz do quanto é aceitável a Deus, me livrando de um sentimento de culpa pela miséria no meio da qual vivemos. O dízimo me dá uma diretriz do quanto é aceitável a Deus, me livrando de um sentimento de culpa pela miséria no meio da qual nós vivemos. Deixa eu explicar isso aqui, irmãos.
Eu acho que Niterói, no Brasil, Rio de Janeiro, qualquer lugar por onde você ande, por onde você vai ver miséria. Se você andar pela Avenida Central, você vê a favela do Rato Molhado. Se você for lá para baixo, tem a favela do Estado, tem a favela do Morro do Cavalão. Se você for para o Rio, se for para a Barra da Tijuca, pela linha amarela, tem ali Complexo do Alemão, tem a favela da Maré. Se você for pela Niemeyer, tem a favela do Vidigal, mais adiante tem a favela da Rocinha. Para onde você anda, você vê favela. Se você for andar a pé, você vai ver mendigo, você vai ver gente carente, vai ver gente necessitada. Será que você nunca se sentiu mal de olhar para tanta miséria e tanta desgraça e sentir o seu coração apertado, moído, querendo fazer algo, sem considerar que de fato sozinho você não conseguirá mudar a realidade de tanta gente? Então, meus irmãos, diante dessa questão do há tanto a fazer, o que afinal eu posso fazer que seja eficaz, que traga um resultado, que mude alguma coisa? Como eu posso contribuir de maneira que alguma coisa ao menos seja feita para que o mundo se torne diferente, se torne um pouco melhor, um pouco mais abençoado? Então, irmãos, a Bíblia estabelece um patamar. Contribua com o seu dízimo. É um patamar aceitável a Deus, agradável a Deus. Alguns vão se perguntar: quando eu vejo esse conflito, quando eu vejo tanta miséria e leio o Novo Testamento, eu vejo que os apóstolos, os primeiros cristãos, eles vendiam tudo que tinham, repartiam, davam aos pobres. Jesus mesmo falou: vende, vai, jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e assim você vai ter um tesouro no céu. E talvez alguém se pergunte: será que você vai ter que fazer isso? Será que eu vou ter que fazer isso? E a resposta para alguns vai ser: sim, você vai ter que fazer literalmente isso que acabou de ser dito. Mas esses casos serão as exceções, e você só deve fazer isso se um anjo de luz vier do céu e falar: conservo, vai, vende tudo que você tem, porque assim diz o Senhor, mandou, você tem que ir. Aí mesmo assim, você pede uma confirmação para Deus. Deus, manda outro anjo, né? Porque para fazer isso, irmão, tem que ser assim: num dia desce um anjo, no outro dia desce outro, e fala claramente. Aí você vai e faz, porque a regra não é essa. A regra é, de uma maneira geral, você vai manter o que Deus tem lhe dado, sabendo que foi Deus quem lhe deu, deixando tudo à disposição de Deus e usando toda vez que Deus lhe pedir. Então, diante da miséria, e se não é para eu vender tudo que tenho agora e dar aos pobres e viver, vamos dizer, pela fé, então o que eu posso fazer para contribuir? Meus irmãos queridos, o dízimo é o melhor ponto de partida que nós temos. Em segundo lugar, a palavra dízimo deve gerar alegria e gratidão em nossos corações, porque o dízimo me ensina a não gastar tudo que ganho, ou mais do que ganho. O dízimo, ele serve como uma excelente disciplina financeira. Quem consegue ser fiel no dízimo, logo vai estar conseguindo reservar uma parte dos seus recursos para investimentos. Logo vai estar com uma boa parte dos seus recursos sendo retirada, reservada, pensando no seu futuro. Aqueles que conseguem ser fiéis no dízimo conseguem se planejar muito bem para o seu futuro financeiramente falando. Então o dízimo me ensina a não gastar tudo o que tenho. Dar o dízimo com fidelidade é um excelente exercício financeiro. Sabemos que não podemos torrar tudo o que ganhamos. Nós temos um compromisso que assumimos, que é o dízimo. Então, irmãos, diante disso, também não é à toa
que esses países que se ergueram e consolidaram sobre culturas protestantes são hoje, ou estão hoje, entre as principais potências econômicas do planeta. Terceiro lugar, a palavra dízimo deve gerar alegria e gratidão em nossos corações, porque é um fator de contribuição justo. O dízimo é a medida mais justa que existe. Aquele que ganha pouquinho, dá 10% de muito pouquinho, que é pouco. Quem ganha muito, dá 10% de muito, que é muito. Então, cada um dá de acordo com o que ganha. Olha, irmãos, se hoje nós estamos aproveitando o som bom dessas caixas, desse negócio todo aqui, se hoje nós aproveitamos, as luzes estão acesas, o estacionamento está funcionando, temos um segurança guardando carros lá fora, temos um pastor exclusivo cuidando das crianças, pastoreando, dando uma direção, mostrando o caminho para elas, temos um parquinho para as crianças brincarem. Se você assiste o culto ao vivo pela internet, se baixa sermões e ouve no carro ou no MP3 player caminhando na praia, se muitas pessoas têm sido treinadas para serem bons pastores, bons líderes, bons evangelistas, é porque alguém pagou por isso. Tudo isso tem um preço. E alguém está pagando para que essas coisas funcionem, para que a luz acenda, para que o som ecoe. Todas essas coisas têm um custo. Vocês lembram que nós falamos, irmãos, lá no passado, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Alguém pagou por ele, alguém trabalhou por ele. E hoje eu quero falar alguma coisa que, se tirada do contexto, vai soar horrível e pessimamente mal, mas dentro daquilo que nós estamos falando é a mais pura verdade. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos queridos, que não existe culto grátis. Não existe. Alguém pagou a conta de luz, alguém deu som de oferta, alguém deu o equipamento da internet de oferta, alguém precisou se mexer, se preocupar, assumir o compromisso, se tornar corresponsável, se dispôs a bancar as despesas para que nós chegássemos até os dias de hoje. Irmãos, nem a salvação sai de graça. A salvação não é grátis. A salvação sai de graça para mim e para você. Mas para Deus, irmãos, custou a vida do seu próprio filho. A salvação custou caríssima para que nós a tivéssemos de graça. Portanto, quando nos reunimos aqui, alguém está pagando por isso. Mas aí alguém diz: mas quando meu amigo, minha amiga me chamou, ela falou, uma igreja amorosa, lá falam de amor, de comunhão, de célula, de oração, é isso que eu quero, falar de louvor e tal. Poxa, agora esses caras chatos, 3 domingos seguidos, falando sobre esse negócio, oferta, dinheiro, compromisso, custo. Bem, o que eu quero perguntar a vocês é: você que não contribui, você acha justo que essas pessoas amáveis, calorosas, que receberam você com carinho, com amor, continuem pagando sozinhas a conta para que tudo funcione? Então, irmãos, 10% é um valor justo e perfeitamente praticável por todos aqueles que pretendem continuar crescendo em seu compromisso com Cristo. Quero concluir mostrando um pequeno filme para vocês. A gente vai assistir o filme e depois a gente termina com uma oração. I looked up at the sign which read Fields Fine Jewelry. I then looked down at the piece of paper in my hand. Folding it up, I walked in.
The door closed behind me. It was a small store, and no one was behind the counter. "Hello?" I called out. An old man emerged from behind the curtain in back, wearing magnifying jeweler's glasses. May I help you? "You're Mr. Field? Yes. I buy pearls. I was just over at an estate sale, and a guy there told me you were the man in town to see." I have a pearl. "One pearl? I was under the impression you had several." I think you'll find this one interesting. From a locked box behind the counter, he pulled out a small glass case and carefully set it down. I could hardly believe what I saw. It looked like a golf ball, only it was a pearl. It was liquid perfection, flawlessly round, more dazzling than anything I'd ever seen. It should have been in a museum. It's beautiful. I didn't know such a pearl existed. Would you like to have it? I can't afford that. I'm just a small-time buyer. I'd like you to have it. But it will cost everything. Everything? Everything you own. My mind flashed to all the pearls I'd seen in my lifetime. Several I was carrying with me at that moment, yet I couldn't take my eyes off this one fabulous treasure before me. Okay, I'll do it. I have to have it, whatever the cost. I reached into my briefcase. I've got these pearls I've been traveling and buying for several weeks, so I found some pretty nice stuff. Yes, they are nice. What else do you have? I also have some money in savings in my checking account and my retirement here. Yes? I guess I can sign a promissory note for the retirement account. I also have a few valuables in my safety deposit box. I can give you the key to that. I fumbled through my pockets, dumping their contents on the counter. What's this? Well, just some pocket money for lunch. I'll need that too. Everything you have. Really? Well, okay, I guess. The old man looked down again and pointed to the key ring. What's this? My car keys. I'll need those too. My car? Okay, fine, take it. Here, let me get my house key off the ring. You have a house? Yes, but... Fine. The house, too. It's worth it. Besides, I guess we can live in the summer cottage. You have a summer cottage. Okay, I get it. You can have the summer cottage, too. Here are the keys. That's everything? Everything. You own me, friend. The old man paused and looked me straight in the eyes. Then he slowly reached out his hand. Here. Taking the pearl, I looked down at my newfound treasure. Thank you. Thank you so much. I can't believe my good fortune. What a find! I turned to leave. Just a minute, young man. Now what? I told you, I've already given you everything. You don't understand. Here. The old man held out his hands. We both know what the pearl is worth. But I also want you to have these. Here's your checkbook, your passbook, your retirement, your safety deposit box, your car and house keys, and all the pearls you brought in here. Now, technically, they're all mine. But I want you to use and enjoy them. You can't be serious. Completely serious. Use them. Enjoy them. But remember who owns them. And something else. From time to time, I may send some people your way. They may need to borrow the car to have reliable transportation, or a place to stay, or some cash to get them through a tough time. You can use these things and enjoy them. But remember, they belong to me. And from time to time, I want you to share them. I don't know what to say. How can I thank you? The old man smiled.
just listen for my instructions. I'll be in touch. Você pode dizer amém? Então, meus irmãos queridos, hoje, se nós não vamos gastar uma fortuna pagando uma clínica de dependentes químicos para nós mesmos, um filho, se nós não vamos gastar uma fortuna numa UTI porque se rompeu um vaso do nosso cérebro, ou pagar uma indenização porque o bujão de gás explodiu e matou, feriu os vizinhos, é porque o Senhor está nos preservando do mal. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos 8,32 e diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Mas, irmãos, da mesma forma que todos os outros assuntos da vida cristã, esse assunto, ele não é para ser discutido, não precisa ser mais estudado do que já foi, mas é um assunto agora para ser experimentado e vivido. Então, gente, vamos assumir um compromisso sério com Cristo e participar fielmente também dessa área da vida da igreja. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, dá-nos a tua bênção. Nós não queremos que fique nenhum canto do nosso coração, da nossa alma, que não seja iluminada pela luz bendita do Salvador. Amém. E não queremos viver de maneira egoísta, de maneira miserável, apegados aos bens patrimoniais, dinheiro, investimentos, etc. Mas ensina-nos a vivermos a vida cristã com toda liberalidade, generosidade, responsabilidade e todas as implicações que o compromisso com Cristo nos traz. Então, Senhor, ensina-nos e concede-nos a tua graça para que consigamos viver assim. É o nosso pedido, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém.